Bianca Toledo foi questionada no podcast do Balaio sobre como não percebeu que seu marido, Felipe Heydrich, não era hétero. Porque depois que aconteceu comigo, a quantidade de mulheres que me procurou dentro da igreja e falou, poxa, meu marido é afeminado. Eu sempre achei que é porque ele é filho da mamãe, porque ele foi criado pela avó. Você acha que tem alguma coisa? Só que depois que você quebra essa cegueira, esse estado de negação, que era o que eu vivia, você começa a perceber claramente até nos outros, assim. Bater o olho, você fala, poxa, infelizmente não tem esperança, entendeu? Tem casos que não tem esperança. Agora, eu que sempre acreditei na transformação das pessoas, eu era uma das pessoas que evangelizava muito homossexual na igreja. Eu sempre tive muitos amigos homossexuais. Sempre acreditei demais na transformação e na cura das pessoas. Eu acho sim que situações elas podem gerar um transtorno sexual. Eu sei que isso pode ser revertido e acho até que o problema dele não era a homossexualidade. O problema dele era esse transtorno de personalidade, esse borderline, o transtorno de... Essas coisas sim, porque a homossexualidade, primeiro, com todo respeito, cada um decide aquilo que quer. Agora, fingir que é hétero, casar, que é virgem. Inclusive ele era muito machista, ele tinha raiva de homossexual. Então era um personagem com intenção claramente de fazer uma maldade com uma criança. Então o problema não é ser homossexual. Eu acho que o transtorno mesmo, de ser uma pessoa sedutora, envolvente, tanto que ele conquistou o Brasil todo. Uma parte, mas uma parte grande. Sim, claro. Eu tava vivendo, assim, um conto de fadas na minha cabeça. Mas, normalmente, hoje, como psicanalista cristã, eu entendo que a menina que sofreu dentro de casa e essa violência foi cometido por um pai, ou por um irmão, ou por alguém que ela amava muito, ela cria essa dualidade de amar muito aquela pessoa que faz mal pra ela, de amar muito e ao mesmo tempo ter muito medo. Isso vira uma química cerebral que ela vai atrair pro resto da vida se ela não tiver um trabalho muito específico de cura, de autoconhecimento, de terapia. E eu vivia dentro disso. Tanto que, se não fosse o que aconteceu com meu filho, eu acho que eu ia perdoar, eu acho que eu ia falar assim, não, eu tô com você pra te ajudar. Até porque durante o casamento, quando ele começou assim, não, eu tive isso, eu tive aquilo, eu mandei ele pra instância. E eu falei assim, meu amor, eu tô aqui. Se você tiver até hoje atração, me fala, eu vou te ajudar. A Bianca Toledo, ela traz os motivos da sua separação em relação ao seu ex-marido assumir a sexualidade dele. Só que ela traz alguns pontos aqui que é muito interessante a gente observar sobre esse tema. O primeiro é que a história dela refletiu a realidade de muitas mulheres, inclusive dentro da igreja, que os seus maridos assumiram as suas tendências homossexuais. E isso é um fato que não só acontece nos dias de hoje, mas desde muito sempre. Muitos homens que tinham desejos por outros homens acabavam buscando o casamento hétero como uma solução para esse conflito, ou muitos que optavam pelo casamento como uma espécie de fachada, vivendo uma vida dupla, traindo a sua esposa com outros homens e que num dado momento as coisas não caminham bem quando você não busca tratar, ou entender, ou compreender o porquê disso, e envolver uma outra mulher que você não expõe essa situação para ela e que ela só vem descobrir isso dentro do casamento e isso traz vários problemas. Então vamos lá. É um grande erro de você achar que você buscar um casamento heterossexual vai resolver o seu problema em relação a ter desejos por pessoa do mesmo sexo, entende? Ou muito menos de você ter uma vida dupla, enganar a sua esposa e trazer consequências ruins até para ela nesse sentido. E por eu abordar sobre esse tema nas minhas redes sociais, eu recebo muitas mensagens de mulheres que estão passando por isso, às vezes destruídas pela situação, né? O marido quer separar, quer assumir a sua sexualidade, e isso traz problemas emocionais até para a própria família, tanto quanto esposa ou como filhos também. Então seja sincero consigo mesmo e com as pessoas. Busque ajuda nesse sentido. Não busque o casamento como uma solução, ou melhor, seja sincero com a possível mulher que você queira casar e que ela tenha ciência que você precisa de ajuda nessa questão. E o segundo ponto que ela trata aqui que é muito importante, o que leva a pessoa a ter desejos por pessoa do mesmo sexo? E um fato é, muitos casos não vão ter solução. Por eu abordar esse tema nas minhas redes sociais, eu recebo muitas mensagens de rapazes que estão na homossexualidade, mulheres também, relatando suas histórias, e os pontos centrais do que eles afirmam é que houve uma ausência paterna, houve um abuso ali desde muito cedo, foi a sua primeira experiência sexual com uma pessoa do mesmo sexo, rejeição, bullying, complexo de inferioridade, os meninos não se sentiam tão homem quanto os outros homens, e isso gerava um conflito na sua identidade, por exemplo. E o terceiro ponto que ela aborda é que existe sim transformação e reversão para aqueles que almejam, para aqueles que querem mudar de vida. Isso existe
E o quarto ponto para você superar isso, você não tem que fingir que você é hétero, ou muito menos, como disse, buscar um casamento para demonstrar uma heterossexualidade. Na verdade, você tem que buscar ser um discípulo de Cristo. Sendo um discípulo, você vai buscar a palavra de Deus como uma única fonte de verdade e identidade sobre quem você é e como você deve viver, por exemplo. E nesse processo você pode compreender que esses desejos ou esse passado da sua vida não tem mais influência sobre quem você é, pois João 8,36 disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por meio da verdade da palavra de Deus sobre quem você é em Cristo Jesus, isso não vai ter mais influência sobre você. E você pode seguir em frente, superando isso, vivendo em paz. Você pode optar por uma vida de santidade, viver uma castidade, viver uma vida de relacionamento e propósito com Deus. Ou nesse até processo, Deus pode despertar no seu coração a paz, a vontade e o desejo de casar com uma mulher, constituir uma família e viver isso para a glória de Deus, por exemplo. Só que tudo isso vai depender da sua sinceridade consigo mesmo, com Deus e com as pessoas ao seu redor, e principalmente com aquelas que vão te ajudar nesse processo, por exemplo. Concluindo aqui, e eu concordo com o que ela disse, que quando uma pessoa sofre abuso, principalmente uma criança, acaba passando por uma química cerebral, às vezes criando um vínculo com a pessoa que propriamente abusou, um vínculo de amor, por exemplo, e com medo. E isso traz problemas emocionais para uma criança que viveu de uma forma muito precoce algo que ela não deveria ter vivido, por exemplo. Por essa consequência, ela se autocompreendeu homossexual porque a primeira experiência foi com uma pessoa do mesmo sexo, houve um toque, houve uma reação e houve uma autocompreensão de uma coisa que a criança ainda não entende, de ter sentido o prazer, às vezes, consentido, amando aquela pessoa e se entendendo homossexual por causa disso, por exemplo. E finalizando, o que mais me chamou a atenção nas falas dela é que ela estava disposta a ajudar ao marido a vencer a questão da sua sexualidade, ou seja, embora que ele tenha desejos por outros homens, ela estava disposta a amá-lo e ajudá-lo a superar isso. Então, com isso, eu vi maturidade, eu vi realmente amor de uma mulher para com um homem, eu vi amor de Deus, né, na vida dela, em querer ajudar propriamente o seu marido que viveu isso. E aí a gente tem que só refletir, e esse é o ponto. Infelizmente, a questão do abuso, ninguém escolhe passar por isso. E, infelizmente, isso traz marcas na nossa vida e gera uma perca de identidade. Então, se há uma disposição dos seus maridos que querem superar isso, ajude eles. Peça ajuda a pessoas que venham tratar o seu casamento, ajudar a superar essa questão, porque existe sim transformação para aquele que crê. Mas é um assunto que precisa ser mais falado, trabalhado e ajudar as pessoas aí que estão passando por essas crises.